Bom, a função afim ela é dada da seguinte forma. Toda função afim segue esse tipo de molde, na qual f de x, que é a função, é igual a x mais b, tendo a e b números que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, para esta função existir, tanto a quanto b, que são os coeficientes da função, são os números, devem estar dentro dos conjuntos dos números reais. E também a tem que ser diferente de zero. Esse tipo de função, a função afim, também é denominada função polinomial do primeiro grau, por conta da função ser representada através de um polinômio, possui tanto letras como números, e a incógnita, que é a letra, ser elevada à primeira potência. Logo, como é elevada à primeira potência, aqui é ax elevado a 1, apesar de não mostrar, ela se torna uma função polinomial do primeiro grau. Como exemplo, nós temos y, que é f de x, que é igual a 6x menos 3, onde nós podemos obter que o valor de A é 6 e o valor de B é menos 3. Então, como este tipo de exemplo segue todos esses parâmetros, A e B são subconjuntos dos números reais, e A é diferente de zero, nós temos uma função afim, em que A é igual a 6 e B é igual a menos 3. Neste tipo também nós temos uma função afim, onde A é 7, porque sempre A vai estar junto à incógnita, e B, que é o valor isolado, neste caso é zero. Pode não aparecer, mas aqui na verdade é 7x mais zero. Então temos uma função afim em que A é igual a 7 e B é igual a zero. Dentro da função afim, nós podemos estudar o gráfico que nela nós podemos formar. Então, todo o gráfico da função afim de domínio no conjunto dos números reais vai ser uma reta. Então, toda função afim vai ser uma reta, como neste exemplo abaixo. Então, dentro desta reta, nós podemos obter duas coisas. Nós podemos estudar duas partes, que é tanto o decrescimento e o decrescimento, que tratam do sentido da reta, quanto a raiz da função. Dentro do crescimento e decrescimento, podemos perceber que neste exemplo de função, f de x igual a menos 3x sobre 2 mais 3, a função ela é voltada para baixo, por conta que o valor de a, menos 3 sobre 2, é negativo, então a é menor que zero. Caso a seja menor que zero, nós temos que a função vai ser decrescente, a reta dela vai ser voltada para baixo. E caso a seja maior que zero, ou seja, a seja positivo, ela vai ser voltada para cima ao invés de ser voltada para baixo. Por último, temos a raiz da função, que no caso é a função afim. Então, quando nós calculamos a raiz da função, a gente está obtendo um valor na qual a reta cruza o eixo dos x, o eixo das abscissas. Para isso acontecer, o valor de y, o valor da função em x, deve ser igual a zero. Então, quando nós temos o valor de y igual a zero, nós podemos obter a raiz da função, que é dada seguinte essa forma. Com y igual a zero, a gente pode obter que x é igual a menos b sobre a. Vamos pegar este exemplo. Neste exemplo, nós temos que a é igual a menos 3 sobre 2 e b é igual a 3. Caso queiramos obter a raiz da função, bastamos igualar esta função a zero. Então, esse f de x, que é y, vai ser igual a zero. Então, a partir daí, vamos ter que x é igual a menos b sobre a. b é 3 e a é menos 3 sobre 2. Então, vamos obter que x é igual a menos 3 sobre menos 3 sobre 2. Sendo assim, o valor obtido vai ser 2, como podemos ver aqui na função embaixo. Então, nós temos que a raiz desta função, a raiz deste exemplo é 2. Enquanto que, caso queiramos saber o valor de y, basta olharmos para o b desta função, que é 3. Então, quando estudamos a raiz da função, nós obtemos tanto o valor da raiz em x e podemos observar através da função onde ela toca o eixo dos y. Então, como dado neste exemplo, essa função será apresentada da seguinte forma. Bom, a função linear é expressa de forma genérica como f de x igual a vezes x, sendo a um número real e diferente de zero. Esse é o tipo especial de função do primeiro grau, a qual é definida pela lei de formação f de x igual a vezes x mais b. Bem, nessa função,
não há valor para o coeficiente de b. Neste caso, toda função do primeiro grau, na condição de b igual a zero, reflete em uma função linear. Por exemplo, na função f de x igual a 2x, e na função f de x igual a menos x, e na função f de x igual a 3x dividido por 2. Todas essas são funções lineares. Na expressão genérica da função linear f de x igual a vezes x, o valor de a é chamado de coeficiente angular. É ele que define a direção do gráfico da função nas seguintes condições. Veja no gráfico. Se a é menor do que zero, o gráfico da função é decrescente. Se a é maior do que zero, o gráfico da função é crescente. Caso a igual a zero, temos uma função identidade. Consequentemente, ela será expressa genericamente como f de x igual a x, pois qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. No gráfico da função, é representado por uma reta que passa pela origem do plano, ou seja, nos pontos 0 e 0. E, como já disse, o coeficiente angular determina a declividade da reta. Para saber se a função linear é crescente ou decrescente, como eu já disse, basta observar o sinal do coeficiente. Se A for positivo, a função é crescente, e se for negativo, então é decrescente. No gráfico, o coeficiente angular é igual a menos 1. Já em Gx igual a x, o coeficiente angular é igual a 1. Nesse caso, a primeira função linear é decrescente e a segunda é crescente. Bom, de acordo com os fundamentos da geometria, criado por Euclides de Alexandria, apropriando-se desse postulado para construir a reta do gráfico de uma função linear, basta encontrar apenas a localização de alguns pontos, lembrando que, obrigatoriamente, a reta passa pela origem 0 e 0. Vou falar sobre a função quadrática, também chamada de função de segundo grau. É expressa como f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que os coeficientes a, b e c são números reais e a é diferente de zero. De modo geral, as funções possuem dois elementos básicos. Primeiro, domínio que corresponde ao conjunto dos valores possíveis das abscissas x, e 2, imagem que o conjunto de valores das ordens y estabelecida pela aplicação de f de x. Já o grau da função é determinado de acordo com o maior expoente da variável x. No caso da função quadrática, 2 é o maior expoente de x. Mas atenção, se em uma função não houver nenhum expoente na variável x, significa que ela é do primeiro grau. Função afim, ou função do primeiro grau, expressa como f de x é igual a ax mais b. Exemplo, f de x é igual a ax mais 1. Função quadrática, ou função de segundo grau, expressa como f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Exemplo, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 2x. Função cúbica, ou função de terceiro grau, expressa como f de x é igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Exemplo, f de x é igual a 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x mais 4. Também tem a função quadrática completa e incompleta. Você percebeu que no exemplo y é igual a 3x ao quadrado menos 4x, o coeficiente c é igual a 0? Isso indica que esta é uma função incompleta. O mesmo vale quando o coeficiente b é igual a 0. Confira nos exemplos abaixo. Existe também a função completa, a qual os coeficientes a, b e c são diferentes de 0. Confira nos exemplos abaixo. Os gráficos da função quadrática. O gráfico da função quadrática é uma parábola cuja a concavidade é determinada de acordo com o valor de a. Se a é maior do que 0, a concavidade da parábola estará voltada para cima.
E se A é menor que zero, a concavidade da parábola estará voltada para baixo. Irei falar aqui em breve aqui sobre função modular, alguns conceitos básicos e uns exemplos. Separei alguns exemplos bem simples de que podemos adquirir o máximo possível de conhecimento básico para que possamos avançar mais sobre esse assunto. Função modular. A função modular ela associa elementos de um conjunto de módulos. O módulo ele é representado entre barras e seu número são sempre positivos, ou seja, mesmo que o módulo seja negativo, seu número será positivo. E para representar o módulo função modular, coloquei aqui módulo de x. X se for maior ou igual que zero. E menos x se x for menor que zero. Caso se o x for menor que zero, for um número negativo, vamos reverter ele. Vamos fazer o oposto. Por exemplo, se o módulo for menos 2, vamos multiplicar menos com menos, que vai dar positivo. E vai ser 2. Alguns exemplos. Módulo de 5. 5. Aqui já vimos um exemplo que o módulo ele é negativo. O módulo de menos 5 vai ser 5, porque sempre o módulo ele é positivo. Outro exemplo aqui o módulo de raiz quadrada de 2 menos 1. Qual será esse módulo? Raiz quadrada de 2 será aproximadamente 1,4. 1,4 menos 1 vai dar um número maior que zero. Ou seja, esse módulo vamos manter ele. Nesse caso, o módulo será raiz quadrada de 2 menos 1. Já outro caso aqui, o módulo de menos 1 e raiz quadrada de 2. Nesse caso, raiz quadrada de 2 será 1,4 aproximadamente. E menos 1 vezes 1,4 vai dar um número menor que zero. Ou seja, nesse caso tem que reverter o sinal. Nesse caso, o módulo será 1 mais raiz quadrada de 2. E outro exemplo que eu trouxe aqui também foi equação modular. Nesse caso, vamos representar a função modular em equações de primeiro grau e segundo grau. O primeiro caso que eu trago aqui é equação modular. 2x menos 1 é igual a 7. Vamos usar daqui a equação de primeiro grau. 2x menos 1 é igual a 7. 2x menos 1 passa para o segundo membro, revertendo o sinal, que é mais 1. Vai ficar 7 mais 1, que é 8. E o 2x, 2 vai passar para o segundo membro, dividindo, que vai ser 8 sobre 2, que é igual, x é igual a 4. Como saber se esse módulo está certo, que é 7? É só multiplicar. O 4, que o x é 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Nesse caso está certo. Agora vamos aqui para o segundo, que vai ser de segundo grau. O módulo de x ao quadrado menos 5x é igual a 6. Aqui vamos usar a fórmula de Bhaskara. Mas vamos pegar aqui direto uma soma aqui de soma e produto. Tipo, B sobre A é igual a 5. X1 será 6. Aqui do produto, C dividido por A, que é igual a menos 6. E x2 será menos 1. E dessa forma eu venho trazendo alguns exemplos desse aí para básico sobre função modular. Então, aqui eu tenho um exercício de função linear. O gráfico mostra que a cada número de pontos há uma gratificação. A 30 pontos, R$110. 50 pontos, R$310. 90 pontos e é um valor que a gente vai descobrir. Eu coloquei o valor K. Então, para responder esse exercício, tem que levar em consideração as alturas e as bases. Aqui pode ser da altura da maior para a menor ou da menor para a maior.
Nesse caso aqui eu respondi da maior para a menor. Então a altura maior é K menos 110 e a altura menor é de 110 a 310, que dá 200. Então a base é o mesmo raciocínio. A base maior será 60 e a menor será 20. Então, colocando na equação, K menos 110 sobre 200 igual a 60 sobre 20. Simplificando de baixo, 200 fica 10 e de 20 fica 1. Depois de simplificar, multiplica cruzado. Aí fica K menos 110 igual a 600. E como o 110 está negativo, passa para o outro lado, vira positivo. Então fica K igual a 710. Essa aqui foi uma questão, um exercício de função linear. Essa aqui é uma questão de função afim, que diz que para encontrar o valor de x, tal que f de x é igual a 5. Então, já que a questão fala que f de x é igual a 5, podemos substituir o f de x por o número 5. Então fica 5 igual a menos 2x mais 3. E como aqui só tem uma incógnita, que é menos 2x, ela passa para o outro lado. Como ela está negativa, ela passa positiva. Então fica 2x igual a 3 menos 5. O 5 era positivo, foi para o outro lado e ficou negativo. Então 2x fica igual a 3 menos 5, fica menos 2. E como 2x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E fica x igual a menos 2 sobre 2 é igual a 1. E aqui nós tínhamos uma questão de função modular. Então, resolvendo essa equação, há dois casos para responder essa questão, que a questão é 3x menos 9 igual a x mais 5. No primeiro caso, você vai repetir ela, 3x menos 9 igual a x mais 5. Aí, a seguir, você tem que separar as incógnitas dos números. Então, fica 3x menos x, porque o x era positivo, passou para o outro lado negativo, igual a 9 mais 5. O 9 era negativo, foi para o outro lado positivo. Então, 3x menos x fica 2x, igual 9 mais 5, 14. Como 2x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E fica então x igual a 14 sobre 2, que é igual a 7. Esse é o primeiro caso. E tem o segundo caso, que é quase a mesma coisa, que é o seguinte: 3x menos 9 igual a menos, abre parênteses, x mais 5, fecha parênteses. Nesse segundo caso, você tem que tirar os números de dentro do parênteses. Isso é muito simples, só basta você somar os sinais. Como esse sinal de fora está negativo, você tem que saber, ter noção que na frente do x, dentro do parênteses, tem outro sinal, só que ele é positivo. Aí somando fica fica menos com mais, menos, e menos com mais dá menos. Então fica 3x menos 9, menos x menos 5. E como fez no primeiro caso, tem que separar as incógnitas. Aí separando as incógnitas fica 3x mais x igual menos 5 mais 9. O x era negativo, foi para lá, positivo. O 9 era negativo, passou para o outro lado, positivo. Então no caso fica 3x mais x dá 4x, igual a menos 5 mais 9 igual a 4. E como o 4x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E x é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1.
E o conjunto da solução podemos dizer que é x7, x1. E aqui nós temos um exemplo de função quadrática, que a questão é, dado a função quadrática f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 9, as coordenadas do vértice do gráfico da parábola definida por f de x é... Aqui nesse exemplo, primeiramente você tem que saber as coordenadas. As coordenadas de A, de B e de C. A coordenada de A é menos 2, a de B é 4 e a de C é menos 9. Aí uma fórmula que facilita muito é a fórmula do x do vértice, que a fórmula é menos B sobre 2A. Então, colocando em prática, fica menos 4 sobre 2 vezes menos 2, porque a fórmula é 2A. Então, menos 4 sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, fica menos 4 sobre menos 4 igual a 1. E aqui nós vamos encontrar o y do vértice, que a fórmula é F1. Então, menos 2 vezes 1 ao quadrado é menos 2. Mais 4 vezes 1, 4, menos 9. Então, menos 2 mais 4 dá 2. E 2 menos 9 dá menos 7. Então, isso significa que as coordenadas do vértice é 1 e menos 7.